Então, bom dia a todos, né? É muito bom estar com vocês esse domingo e mais uma mensagem de hoje vai ser pelo título Fé provada e aprovada, né? A gente viu que o povo de Deus, Deus escolheu uma nação para representá-lo, Deus escolheu um povo para poder mostrar o amor dele, né? Através do seu povo, testemunhar a grandiosidade de um Deus maravilhoso, um Deus que é real, né? Diante de tantas nações pagãs que cultuavam deuses falsos, deuses de paus, de madeira, de pedra, né? E há um Deus que é real, há um Deus que vive, que cuida do seu povo, que mantém todas as coisas, que criou todas as coisas, e mostrando também o plano original de Deus, né? Que é um Deus de amor e o porquê que nós sofremos nesse mundo, porquê que nós passamos por tantas dificuldades. E a Bíblia é esse livro, né? O livro que explica toda a trajetória da nossa vida, explica onde nós iniciamos, de onde nós viemos e é para onde nós vamos, né? Todo o plano da história de Deus, de um Deus grandioso que nos criou e o propósito dele ter nos criado não foi neste mundo que nós conhecemos hoje. E ele tem algo muito especial para cada um de nós. Vimos também na história deste povo que nem sempre foi maravilhoso o testemunho deles, nem sempre eles viveram cultuando e adorando o Deus verdadeiro. Muitas vezes os reis que eles escolheram levantar, né, nas nações, começando com o rei Saul, eles não foram fiéis a Deus. Eles começaram a adorar os ídolos, né? A derrubar o templo de Deus, aquelas cerimônias que foram instituídas ali, um ritual sagrado, né? De mostrar que há um Salvador que viria a este mundo. E todo aquele ritual do cordeiro, né, que seria morto, em perdão dos pecados, foi destruído, foi abandonado, e eles começaram a trazer a idolatria para dentro do povo de Israel. E nesse momento, hoje, eu trago para vocês o livro de Daniel. Daniel, no capítulo 3. Quem tem a sua Bíblia poderá abrir nesse livro, no capítulo 3, que mostra a história de uns jovens, né? Daniel e seus amigos, que Misael, né? Ananias e Azarias. E eles eram fiéis a Deus. Então, a gente percebe que o povo de Deus, né, em Israel, apesar do rei trazer o paganismo, trazer a idolatria para o meio do seu povo, muitos ainda permaneceram firmes aos preceitos de Deus. Muitos cultuavam o Deus verdadeiro em suas casas, né? Orando a Deus e buscando na libertação. E Deus sempre levantava um profeta, um juiz, para interceder pelo seu povo, para que os reis voltassem ao Deus, né? E muitos reis voltavam a Deus e traziam novamente a purificação do santuário. E nesse momento nós vemos o rei, né, Nabucodonosor, que leva cativo Daniel e seus três amigos para a Babilônia. E em Mateus, no capítulo 10, versículo 39, diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Né? Então, esses três jovens cativos por Babilônia tiveram a sua fé provada. No livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 1 a 6, diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Como a gente vê, né, o Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor, da estátua, dos reinos que viriam após ele. Só que Nabucodonosor, ao transmitir essa imagem, ele buscou, né, colocar o reino dele como para sempre, porque a estátua era toda de ouro, né? A gente viu que somente a cabeça no sonho era da Babilônia. Depois viriam outros reinos. Só que para Nabucodonosor ele fez a estátua mostrando, né, ser superior ao desígnio de Deus, mostrando que ele reinaria sim para sempre, construindo aquela estátua imensa de ouro. A arrogância, né, e o seu poder de impressionar
porque quanto ouro que foi levado para construir aquela tão grande estátua, né? Mostrando o seu poder e o seu desejo de unificar o reino, uma única religião. Então, aquela estátua era muito mais do que um ato ali político, era um culto religioso. Ele estava querendo dizer que o seu Deus era superior a qualquer outro Deus que ali existia, de qualquer uma que ali teria sua religião. Aquele Deus, o Deus da Babilônia, o próprio rei, era um Deus bem superior a todos eles. E ao se ajoelhar diante dessa imagem, todos estariam reconhecendo que aquele Deus, o rei da Babilônia, era o ser superior a qualquer outro Deus, né? E continuando no capítulo 4, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordenava-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostais e adorais a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será mesmo, nesse mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente, né? Então a gente percebe que aqui eles estavam sendo desafiados, a fé deles estava sendo testada, né? Eles estavam, e ali eles se reconheceriam, se ajoelhariam diante daquelas imagens, reconhecendo como o Deus que pode todas as coisas, né? Através daquela imagem do Império de Nabucodonosor. E aqui e no meio daquela multidão havia quem? Os três amigos, né, de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles estavam ali. Antigamente, né, as pessoas colocavam, e hoje em dia também muitos escolhem os nomes dos seus filhos pelo significado. Misael significava quem é como Deus. Ananias, Deus é misericordioso. E Azarias, o Senhor ajuda. A gente percebe que esses jovens, eles tiveram aquela base cristã, né? Os pais, apesar de viverem num momento de idolatria no povo de Israel, eles permaneceram firmes à palavra de Deus, aos preceitos de Deus, e eles continuaram guiando, né, esses jovens que hoje, no momento de provação da fé, distante da sua família, distante da sua nação, diante de um rei tão poderoso, de uma nação tão onipotente, digamos assim, né, ao ver aos olhos humanos, eles não curvaram os seus joelhos, eles não deixaram os seus princípios de lado. E hoje, muitas vezes, a gente vive, né, num mundo em que ao nosso redor, muitas circunstâncias nos levam, nos afastam de Deus. Quantas coisas, quantos atrativos há. Os nossos jovens hoje em dia, né? Temos os shows, pessoas, cantores, a música que envolve, que fazem as pessoas guiarem, né, por esse sentimento, por essa música, por essa emoção, e acabam se desviando da verdadeira adoração ao Deus vivo, né? A gente vê as pessoas se entregando às bebidas porque elas trazem um momento sensacional, assim, melhor, uma ocasião em que você se torna leve, e por causa disso, de um drink, você acaba se envolvendo, né, no alcoolismo, e aí você se distancia cada vez mais de Deus, porque o álcool ele não vai te levar para perto de Deus, pelo contrário, né? E aí você se envolve nessas drogas que tanto hoje em dia as pessoas pensam que é só um pouquinho, vai causar um bom... Aí fica aquela propaganda, aquele incentivo, e muitas vezes as pessoas se dobram diante dessas circunstâncias, se dobram até mesmo nas conversas, né? Que é uma conversa que não é produtiva, é uma conversa que não vai te edificar, né? Muitas vezes se envolvemos em fofoca, envolvemos em situações que o mundo está ao redor, até mesmo o nosso trabalho, né? Pode tornar-se um Deus na nossa vida, ao nos dedicarmos tanto tempo a Ele, a dedicarmos a nossa energia a Ele e esquecendo, né? Do cuidar da nossa família, esquecendo do cuidar da nossa saúde, o cuidar do serviço do Senhor, né? Muitas vezes a gente trabalha, chega no sábado, não tem um pouco de energia para fazer um trabalho missionário, porque às vezes a gente se entrega muito às coisas desse mundo e esquecemos as principais, né? Aquelas que nós vamos, que vai trazer edificação espiritual para nós, que vai trazer o fortalecimento espiritual, para que no momento em que a fé vier à nossa porta, no momento em que a nossa fé for provada, nós possamos permanecer firmes, porque a cada dia nós buscamos colocar Deus em primeiro lugar, fortalecendo a nossa fé.
E não permitamos que as circunstâncias mudem o nosso caráter e a fidelidade ao verdadeiro Deus. E que lições nós podemos aprender com esses jovens, né? Jovens, a pessoa, assim, 3 rapazes tão jovens, né? E manteram-se firmes, em pé, não se dobraram diante daquela circunstância. E eu lembro muito que quando eu estava tomando a decisão no estudo bíblico, né? Eu cresci num lar católico, já devo ter contado aqui para vocês, e eu sempre gostei da religião, gostei de cultuar ao Deus, de fazer as vigílias, como é que falava naquelas novenas, né? Que a gente ia de casa em casa, orava o terço. Eu estudava no colégio católico, participava da missa, até que um certo momento eu comecei a estudar a Bíblia. E eu comecei a ver os 10 mandamentos, a aliança de Deus do seu povo, a guarda do sábado, né? A questão de não adorar imagens e cultuar apenas ao Deus verdadeiro. E um dia a minha família tentou me resgatar, digamos assim, que eu tinha 16 anos, e eu estava prestes a fazer o crisma. E a minha família me inscreveu, né? Num Jovens para Cristo, né? E da Igreja Católica. E fui eu e minhas primas nesse dia passar o dia lá. Eu fui, né, de bom grado, assim, para minha família, eu fui. Mas chegou um momento em que a Virgem Maria entrou e todos se ajoelharam perante ela, né, a imagem. E eu não me ajoelhei, porque ali eu já tinha baseado a minha decisão, né, a minha decisão de servir a um Deus que tem os seus preceitos, que tem os seus fundamentos, que tem a sua lei, né, e a gente busca guardar as leis de Deus. Então eu coloquei diante de toda a minha família, diante de todo aquele cenário que eu estava ali, eu coloquei o meu princípio, a minha escolha de servir ao Deus verdadeiro em primeiro lugar. E muitas vezes a gente passa nessas circunstâncias da vida, né? A gente toma muitas decisões no nosso dia a dia. E onde está baseada a sua decisão? Será que nós estamos seguindo, assim diz o Senhor? Será que nós estamos guiando a nossa vida baseada na vontade de Deus, nos princípios de Deus requer para a nossa vida? Porque a obediência, ela traz felicidade. Obedecer a Deus, ela vai trazer a felicidade que nós queremos, vai preencher o vazio que muitas pessoas tentam buscar de muitas maneiras, mas somente Deus pode preencher esse vazio. Quando nós aceitamos a Deus, quando nós seguimos os seus princípios, os seus fundamentos, nós somos mais felizes, nós tornamos a vida das pessoas que estão ao redor mais feliz também, porque nós levamos a Cristo, né, que é a felicidade, e podemos também viver neste mundo que é tão terrível, um mundo que a gente vê que não traz felicidade alguma, que às vezes pode parecer momentaneamente, naquele momento, alegre, mas no final é um caminho de morte. E em Daniel, no capítulo 7 a 12, continuando a leitura, diz o seguinte: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixasses um decreto pelo qual todo homem que ouvisse a som da trombeta, do pífaro, da harpa, de qualquer sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha do fogo ardente, né? E no versículo 12 diz: há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantassem. Né? Logo vieram pessoas para falar ao rei sobre esses 3 jovens que não se prostraram diante do rei. E o rei, indignado, né, mandou chamá-los e ofereceu novamente uma segunda chance. E nesse momento eles falaram, né? Ele falou: qual será o Deus que poderá livrar das minhas mãos, né? Desafiando assim aqueles jovens de qual Deus agora vai querer salvar vocês, né? Será que realmente ele vai salvar vocês? Colocando a dúvida, né? Ou a incredulidade. E aqui fala que a diferença entre o verdadeiro cristão e um incrédulo não é a presença da fé, pois todos vivem pela fé em alguma coisa. A diferença é o objeto dessa fé, né?
E o princípio pautado no assim diz o Senhor, na palavra de Deus, e Deus, né, é o nosso fundamento, é o objeto da nossa fé. Ele deve ser o centro da nossa adoração. Não adotaremos nada em nossa vida que nos afaste dele e de sua presença. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, afastando tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, para distanciarmos a nossa edificação espiritual, nós estamos enfraquecendo a nossa fé, né? Então, nós devemos voltar cada dia ao poder de Deus em nossa vida. E aqui continua falando no grande conflito que diz: quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. Então, hoje, irmãos, se você faz da Bíblia sua regra de fé, se você vive conforme os princípios de Deus, no assim diz o Senhor, fazendo a vontade de Deus, saiba que as provas virão, porque o inimigo ele não está contente com isso. O inimigo ele quer que você se distancie de Deus. Ele fica muito irado. Quão irado ele ficou com aqueles jovens, que testemunho eles deram do Deus verdadeiro. E assim somos nós hoje. Quando nós nos recusamos a nos prostrar diante de tantas adorações ao mundo hoje, de curvarmos, né, as idolatrias, as coisas, as circunstâncias deste mundo, o inimigo ele atua também em nossa vida, tentando nos esmorecer, tentando fazer com que não vala a pena continuarmos indo seguindo a Cristo. Mas nós devemos pautar a nossa vida nos princípios de Deus, porque quando vier a tempestade, né, aqui fala, continuando, no verão, nenhuma diferença se nota entre o cipreste e de outras árvores. No meio da multidão, ninguém vê realmente quem ali professa ser de Deus. Mas ao soprarem as rajadas hibernais, aqueles permanecem inalteráveis, enquanto estas perdem a folhagem. Assim, aquele que o coração falso professa a religião pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Porém, está justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. Levantar-se-á a oposição, de novo exerçam domínio o fanatismo e a intolerância. Acenda-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias de prosperidade, né? Então é muito fácil ser mais um na multidão. É muito fácil ser cristão quando os ventos sopram a favor. É muito fácil ser cristão quando não sofro ameaças. E aqui mostra que um dia haverá essa perseguição, haverá essa provação da nossa fé. E nós que estivermos guardando a cada dia hoje o preceito, a regra de conviver com Deus, fortalecendo a nossa fé, é que permaneceremos firmes e inabaláveis em pé, diante, né, de todas aquelas provações e tempestades. Porém, é quando a crise bater à nossa porta, quando as ameaças são reais e os ventos sopram contra nós, que demonstraremos que tipo de fé é a nossa e qual é o real objeto da nossa fé. Que Deus seja o real objeto da sua fé. Que Deus seja o princípio e o guia da sua vida, né? Que a maior necessidade do mundo hoje é de homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros, honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, né? No livro Educação, página 57. Nós precisamos proferir essa mesma fé que os 3 hebreus proferiram em seu tempo, renunciando, né, a qualquer outro meio que venha nos distanciar da verdadeira adoração. Porque quem tem fé não teme a fornalha, teme perder a eternidade, né? Então aí vem a segunda lição. Primeiro é vivermos com nossos princípios, né? Firmes nos nossos princípios, ter a verdadeira adoração num Deus maravilhoso que cuida de todas as coisas e que nos está direcionando para o real sentido dessa vida, para a real felicidade e propósito que Ele fez a cada um de nós. E o segundo, nós não devemos temer a fornalha, as provações, as dificuldades, a morte. Nós devemos temer perder a eternidade.
porque esse é o nosso objetivo de vida. Nós devemos estar focados, não é para esta vida que nós vivemos hoje, mas sim na vida por vir. Nós estamos nos preparando hoje para vivermos neste mundo a cada dia, né, vencendo as suas lutas, as batalhas que travam no nosso dia a dia, a cada momento, mas também buscarmos nos fortalecer para estarmos firmes naquele momento e buscarmos viver a eternidade. A tentativa do rei em dar àqueles homens uma segunda chance, né? E aí e a resposta dos três foram: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, e aí continua no versículo 17, né? Então a gente percebe que aqueles jovens, eles não tinham a certeza que Deus os livraria. Deus, em momento algum, falou para eles, né? Permaneçam em pé que eu estou com vocês. Você nada vai acontecer com vocês, né? De forma direta. Mas no íntimo, eles confiaram, porque há um Deus que cuida de nós. E mesmo que venhamos a morrer, ainda é lucro, né? Está ao lado de Cristo, porque nós não vamos perder o nosso maior objetivo, que é a eternidade. E muitos cristãos, por temerem as fornalhas, estão renunciando à eternidade. Quebram seus princípios, não têm confiança num Deus que vai honrar a sua fidelidade. Então, ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Quantas promessas maravilhosas ao lermos, ao estudarmos a palavra de Deus. Nós vemos todo o cuidado com o seu povo. Deus nunca abandonou o povo de Israel. Deus nunca deixou o povo, né, de maneira alguma desolado. Mas todas as vezes que o povo suplicava o perdão, e suplicava que Deus atuasse, Deus levantava e voltava novamente a salvar o povo de Israel da idolatria e de todos dos povos que o conquistavam. Então Deus hoje é o mesmo Deus do tempo de Israel. E Ele está lutando por nós. Ele vibra com cada vitória e decisão que você toma quando você decide buscá-lo, quando você decide colocá-lo em primeiro lugar. Porque aquele é o caminho que Ele sabe que no fim vai te trazer a felicidade, vai ser o melhor para você. E muitas vezes as pessoas, por medo, né, pelas circunstâncias do dia a dia, se entregam a este mundo, dobrando seus joelhos e renunciando o maior bem, né, o maior tesouro que Deus tem a nos oferecer, que é a eternidade. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, no versículo 19, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Quem tem fé não procura brecha para escapar, né? Mas encara os desafios, porque sabe que não está sozinho. Deus está ao nosso lado. Não adianta a gente muitas vezes teme, a gente às vezes cai, mas logo a gente deve se erguer, porque nós lembramos que há um Deus que está conosco. E se nós estamos passando pelo que nós estamos passando, se as dificuldades estão nos estão assombrando ao nosso lado, né? Estão vindo ao nosso encontro, e nós estamos num momento angustiado, nós devemos buscar a Deus a cada dia, porque Deus sabe como vencer, como sair dessa batalha. E tudo isso vai também trazer o quê? A nossa firmeza, vai edificar o nosso caráter, vai fortalecer a nossa fé. E quando sairmos daquela fornalha, seremos vitoriosos, né? Porque quem tem fé não teme perder a eternidade. E também, aqui fala, né, que o calor da fornalha era tão forte que matou os homens que foram lançados, e ao lançar os hebreus na fornalha foram mortos, né? O rei imediatamente olhou e, em vez de ver 3 homens totalmente destruídos, enxergou 4 homens que andavam pelo meio do fogo sem nenhum dano. Os 3 hebreus saíram no meio do fogo, foram examinados pelos maiorais e foi constatado que nem cheiro de fogo havia neles. Vê como Deus os protegeu. Eles não tinham nenhuma certeza que Deus os livraria, como eu falei, da morte, e nem exigiram isso de Deus, né? Eles apenas se entregaram a Deus e escolheram não adorar a imagem. Essa obediência motivada por princípio e não por conveniência era a expressão de uma fé à prova de fogo. Quantas vezes nós somos testados no dia a dia? Quantas vezes colocamos a nossa fé para ser testada? E nós devemos lembrar, assim como Esther, né? Ela não temeu a morte, porque aparecer diante do rei sem ser convidada era uma sentença, né, de morte na certa. Mas Esther,
ela confiou em Deus, ela buscou, né? Se colocou perante Deus, ela não foi confiando em si mesma, né? Na sua beleza, o rei vai gostar de mim, eu vou lá, ele vai levantar o seu, né? Agora esqueci a palavra, vai levantar e vai me deixar livre da morte. Mas não, ela confiou em Deus, ela fez jejum, ela se vestiu de panos de saco, de cinza, e fez todo o povo jejuar e orar, né? Buscando que Deus intervisse, que Deus viesse ao nosso encontro. E muitas vezes a gente tenta resolver as coisas com nossas próprias forças, energia, nossa inteligência infinita, e não buscamos entregar totalmente a Deus, né? Buscamos nos prostrar, jejuar e buscar a orientação de Deus para aquela decisão naquele momento, daquela angústia que nós passamos. E nesse momento de fé, no momento em que nós estamos passando por algo que é muito grande na nossa vida e que muitas vezes a gente pensa que é impossível de sair daquela situação, nós devemos nos lembrar que há um Deus que tudo pode e que ao entregarmos as nossas decisões, as nossas vidas em suas mãos, Ele vai nos guiar e vai nos dar o discernimento para tomarmos as melhores escolhas. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor à justiça. Cristo identifica seus interesses como os interesses do seu povo fiel. Ele sofre a pessoa dos seus santos. E tudo que afeta seus escolhidos o afeta também. Então, Deus nos ama a tal ponto de sentir a mesma dor que nós sentimos. Ele sofre conosco. O poder que está perto para libertar o dano físico e da angústia está perto também para salvar o mal maior, do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sobre todas as circunstâncias, né? Profetas e Reis, página 317. Então aqui fala que quanto mais nós sofremos, mais próximos estamos do amor de Deus. Deus, ele olha, ele sabe, ele conhece cada momento que nós passamos, as angústias, as tribulações, e ele sempre está a nos entender, sofre junto conosco, mas ele sabe que um dia nós estaremos libertos de todo esse mal, estaremos longe, né, de todas essas circunstâncias que nos fazem sofrer. E a terceira e última lição que aprendemos dos 3 hebreus é: quem tem fé sempre ganha no final, né? Aparentemente, quando escolhemos Jesus, né, muitas pessoas falam, eu escolhi Jesus, abandonei, agora estou sozinho, meus amigos me abandonaram, minha família às vezes me critica. E muitas vezes, ao escolhermos a Jesus, aparentemente, parece que ficamos no prejuízo. E é isso que Satanás quer que você pense, na tentativa de fazer você desistir da caminhada. Existe uma declaração que Jesus fez, né, e eu li logo no início: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, né, por seguir a Jesus, achá-la-á. Então, quem acha que a sua vida está se perdendo, né? Eu estou perdendo de viver as alegrias, o momentâneo, né, que parece tão bom. Está falando aquelas pessoas que preferem viver o aqui e agora e, consequentemente, desistem de servir a Jesus com integridade. Não estão dispostos a fazer nenhum sacrifício por Jesus, porque querem viver o imediato, né? O agora, não pensando no futuro, não pensando no que aquilo vai acarretar para a sua vida espiritual, sua vida emocional, e se entrega aos vãos prazeres deste mundo. Então, aparentemente, podem parecer que estão ganhando a sua vida, que estão ganhando muita alegria neste mundo, mas ao final vai perder tudo, né? Uma recompensa eterna, mesmo que elas tenham que passar por uma fornalha aquecida 7 vezes mais, Deus estará conosco, né? Então a gente pode estar pensando que nós estamos perdendo a sua vida, mas aquele que perde a sua vida por minha causa, acha lá, né? Deus está conosco e Deus nos dará a grande recompensa. A vitória que é ter uma vida feliz, uma vida que não tem mais a mancha do pecado, uma vida perfeita, né? Uma vida eterna ao lado dele. Tempos de adversidades normalmente dão tempos de oportunidade. Então, para muitas vezes a gente vê, né, as dificuldades como algo ruim, mas se enxergarmos aos olhos que há um Deus que tudo pode, nós vamos perceber que no tempo da adversidade, no tempo da provação, é um tempo de oportunidade, é um tempo que nós estaremos testemunhando. Quantas pessoas vão ser salvas e tomar uma decisão de seguir a Cristo
pelo simples fato de você ter permanecido firme e fiel a Deus, mesmo diante das provações e dificuldades. A sua fé, a sua convicção falou muito mais alto do que você se entregar naquela dificuldade, do que se desvanecer, né? E a gente lembra agora de Jó, né? Jó, diante de tantas coisas que passou na vida dele, perdendo seus filhos, perdendo os bens, a saúde, né? Ele poderia muito bem ter profanado, ter amaldiçoado Deus, né, dele, mas não, ele permaneceu firme em oração e na confiança de que Deus estava ali com ele, naquele momento, sofrendo junto com ele. E com testemunho ele passou para muitas pessoas, porque ele viu na adversidade um momento de oportunidade, um momento de testemunhar da fé viva de um Deus verdadeiro que cuida de cada um de nós. Então, por que Deus, então, incluiu essa história na Bíblia? Para encorajar o seu povo, né? O povo de Israel estava em 70 anos de cativeiro, e a mensagem que os hebreus transmitiram era de um Deus que não os havia abandonado. Israel poderia ter dito as poucas pessoas que ali estavam firmes, confiando em Deus nos princípios de Deus, poderia ter dito: Deus abandonou Israel. Deus nos largou de mão, estamos aqui espalhados pelo mundo, estamos aqui sofrendo, né, sendo escravos de outros povos, mas Deus, ao ficar firmes e ao levantar, demonstrar, não, se ajoelhar diante do rei da Babilônia, os hebreus estavam mostrando que Deus não os abandonou, que Deus estava com eles, apesar dos atos dos seus reis e dos outros terem feito da nação de Israel paganizar. Eles permaneceram fiéis porque eles creem que há um Deus que nunca os abandona, que apesar das dificuldades, apesar do mundo mostrar que tudo está perdido, Deus ainda está no controle de todas as coisas. E ao ficar em pé, aqueles 3 hebreus mostraram e declararam que há um Deus que está vendo todas as coisas e que Ele luta por nós, que Ele sofre conosco e que Ele nunca nos abandona. E hoje, nós também precisamos ter esse encorajamento daqueles 3 hebreus. E em meio a tantas circunstâncias que mostrassem o contrário, eles continuaram convictos de que Deus estava com eles. E realmente, Deus estava com eles. E demonstrou isso. E o rei pôde testemunhar que há um Deus muito maior do que o próprio rei da Babilônia. Que há um Deus verdadeiro, né? E quantas vezes nós podemos também testemunhar do amor de Deus, ao permanecermos firmes e inabaláveis. Então, quem tem fé, vive por princípio, vive na confiança de um Deus maravilhoso que rege nossa vida e que a nossa vida deve ser baseada no assim diz o Senhor. Quem tem fé não teme a fornalha, não teme a morte, teme perder a eternidade. Porque assim como diz em Filipenses no capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque nós não devemos temer nem a morte, nem as dificuldades. Nós devemos sim lutar pelo nosso bem maior, que é a volta de Jesus, e que Ele nos dará a recompensa de vivermos eternamente no mundo em que Ele nos criou para sermos perfeitos e ali habitarmos de maneira felizes para sempre, né? De maneira que nós não iremos sofrer mais a dor, nem a morte, nem as doenças, que esse mundo está todo contaminado pelo pecado. Então, nós devemos, sim, não temer a fornalha e sim temer perder a eternidade. E, por último, quem tem fé sempre ganha no final. Então, irmão, se você pensa hoje, você se sente fraco, você se sente desanimado, creia que você, pela sua fé, confiar em Deus, vale a pena, porque você irá ter a recompensa, você sairá vitorioso no final. E concluo com 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naqueles dias, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Saiba que Cristo está voltando. Cristo, ele quer trazer logo essa recompensa da vida eterna para todos aqueles que aguardam a sua vinda, que amam a sua vinda, que se preparam a cada dia, buscando viver conforme o assim diz o Senhor, e buscando fortalecer a nossa fé em Deus a cada dia.
Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Que Deus nos dê essa fé para ser provada e aprovada e termos a recompensa da eternidade. Agora eu convido a irmã Silvia a orar conosco. Oremos. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por acordarmos nesta manhã, Senhor, com vida e contemplarmos a tua bênção através da tua palavra, ao meditarmos nela nesta manhã. Senhor, te agradecemos pela maneira como o Senhor nos tem fortalecido e pela tua palavra, Senhor, que nos traz alento, alegria diante das dificuldades, dos problemas que enfrentamos. Mas, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Pai, e o Senhor vê as nossas necessidades. O Senhor está atento a cada uma dos nossos problemas. Por isso te agradecemos, Senhor, e te pedimos que, mediante o estudo da tua palavra nesta manhã, através dos 3 hebreus, amigos de Daniel, que, diante das dificuldades, das ameaças do rei Nabucodonosor, eles não titubearam, e, não sabendo o que o Senhor iria fazer, mas confiando nas tuas promessas, porque eles conheciam a ti, Senhor, sabiam do que o Senhor ah, pode e quer fazer na vida de cada um daqueles que te obedecem, que o Senhor está sempre atento. E eles confiaram, Senhor. A fé deles foi provada e pela tua graça e o teu poder saíram vitoriosos. Senhor, nós queremos para a nossa vida essa fé, que diante das coisas deste mundo, das dificuldades, que diante das coisas que vemos ao nosso redor, o mundo degredindo cada vez mais, Senhor, que nos apeguemos mais à tua palavra, a estudar, a aprender e confiar em ti, porque não existe outro Deus que nem o Senhor. Não existe um Deus que ama e que cuida e que quer ter-nos mais perto de ti. Senhor, que a nossa fé, diante dessas dificuldades, se torne cada vez mais e mais forte, porque essa é a tua promessa, e o Senhor fez isso na vida desses 3 jovens e na vida de tantos outros. Nós temos essas promessas e essas bênçãos através da tua palavra. Senhor, ajude-nos a termos esta fé, essa confiança e a crescermos, Senhor, cada vez mais, sabendo que o Senhor é fiel e o Senhor não nos abandona e que o Senhor está sempre ao nosso lado. Senhor, que esta fé seja verdadeira, seja firme e que não vacile, Senhor, diante dos problemas. E tudo isso é possível, Senhor, porque os nossos corações, cada dia, nós vemos aqui porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor quer o melhor para nossas vidas. Por isso nos entregamos em tuas mãos, nos dedicamos a ti, Senhor, mais uma vez, para que a nossa fé não vacile, para que o nosso relacionamento com o Senhor se mantenha firme cada vez mais e que quando a nossa fé for provada de uma maneira ou outra, Senhor, que nos lembremos das lições que temos recebido e lições para a nossa vida, no nosso dia a dia. Pequenas coisas, Senhor, mas que fortalecem quando as coisas se tornam mais difíceis. Senhor, nos entregamos em tuas mãos, entregamos aqui a cada um dos teus filhos que passam por problemas, que estão com dificuldades, e mesmo diante das ameaças ou através de
algumas coisas que o inimigo tem colocado na nossa vida, Senhor. Que possamos nos lembrar que ele é um inimigo derrotado e que o Senhor é o Deus verdadeiro e que nós podemos confiar completamente nas tuas promessas e porque o Senhor nos ama e que o Senhor tem cuidado de nós e nos tem protegido até aqui. Senhor, dá-nos essa fé, essa confiança, porque o Senhor tem provado, o Senhor tem mostrado isso. E que a cada um aqui, Senhor, que nesta manhã está desanimado ou que sente, Senhor, os embates do inimigo, que sejam fortalecidos através dessa palavra, Senhor, que foi trazida pela Débora. Que o Senhor mais uma vez usou para nos fortalecer nesta manhã, para compreendermos que nada é impossível para ti. Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor e cuidado, e obrigada por ser o nosso Pai, o nosso Deus, porque o Senhor deu tudo para nós através do teu Filho Jesus, e o Senhor quer ter-nos contigo para toda a eternidade. Senhor, obrigada pelo teu amor, e te pedimos que essa graça continue conosco em cada dia da nossa vida, até aquele dia quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e também te pedimos que a nossa fé, que ela vale a pena, Senhor, porque teremos uma recompensa no final. E a recompensa é maravilhosa, o Senhor nos promete a vida eterna. Para isso, te pedimos que tu estejas com cada um de nós aqui, com cada irmão, com cada familiar, com cada filho, com cada sobrinhos, netos, ó Pai, que tem sido pedido aqui cada dia por cada um. Que a nossa fé cresça e a deles também, até aquele dia quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Pai, perdoe as nossas faltas, limpa-nos, Senhor, limpa o nosso coração, a nossa vida, para que sejamos um vaso de bênção, um cheiro agradável diante do teu trono de graça. Senhor, nós te pedimos essas bênçãos não somente a ti, mas também para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão se recuperando, para aqueles que estão sofrendo no leite de dor, Senhor. Que a tua mão os alcance, que o Senhor abençoe as suas vidas e fortaleça os seus corações. Pai, abençoe Irene que orou nesta manhã, que o Senhor a fortaleça cada vez mais no teu caminho, na fé e na perseverança, Senhor, de todos os santos. Pai, que o Senhor abençoe a sua família, que nós temos pedido aqui sempre, os seus netos, e continue com ela, Senhor. Bem como o Senhor continue com a Débora, com o pastor e os seus filhos, fortalecendo o Senhor cada vez mais na fé. Até aquele dia, Senhor, quando quando o Senhor nos levará para o teu reino de glória. Pai, abençoe a cada um aqui e dá-nos a tua paz. E um dia, Senhor, abençoado e uma semana de paz na tua companhia. E ajuda-nos, Senhor, a cada dia a buscarmos na tua palavra a fé, a confiança e a certeza da tua presença conosco. Essas bênçãos nós te pedimos para nós, para os meus queridos também, Senhor, onde quer que eles estejam. E também com os meus sobrinhos, principalmente o Mateus, para que ele continue nos teus caminhos, Senhor, e a te buscar em espírito e verdade. Dá-nos, portanto, esta confiança e este poder, Senhor. Em nome e pelo amor de Jesus, nós te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém.